Capítulo 5. Exemplos práticos. A aprovação e o sucesso que não resolvem problemas. Não é raro ver pessoas que acreditam que a aprovação em um concurso público ou que o sucesso profissional e financeiro trarão a resolução de todos os seus problemas, ou pelo menos proporcionarão uma sensação de plenitude e sanarão o incômodo interno em relação àquilo que está faltando na vida. Muitas pessoas, aos trancos e barrancos, conseguem empurrar os aspectos da ansiedade com a barriga e, incrivelmente, com um esforço imenso, conseguem a aprovação no concurso desejado. Tomam posse e vão enfrentar os desafios do serviço público. Como os aspectos que geram ansiedade não foram resolvidos, como o alinhamento interno não foi promovido, outras coisas, fatos e situações começam a gerar novamente as mesmas sensações de incômodo, de vazio, de frustração e até de infelicidade. Nota-se que alguns não desistem da busca pelo sucesso, mesmo diante de tantas situações de fracasso, e carregando uma ansiedade gigantesca. Porque o ato de desistir seria mais uma fonte de vergonha e de preocupação com o julgamento alheio. Às vezes, as pessoas estão tão concentradas em sair de onde estão, em superar uma situação de instabilidade financeira e de insucesso na vida, que não param para pensar que a aprovação em um concurso ou a busca pelo sucesso em determinada carreira é uma espécie de casamento. Depois que as coisas derem certo, e até mesmo antes disso, a quantidade de horas dedicadas por dia a esse trabalho será superior ao tempo que passa em casa com a família. É bastante frequente as pessoas procurarem um processo de coaching por estarem insatisfeitas e frustradas em suas carreiras. São empresários que acabaram sendo levados a tocar os negócios de família, profissionais que aproveitaram a oportunidade de emprego e acabaram permanecendo naquela carreira por mais tempo que gostariam. Outros que transformaram o que seria temporário em definitivo. São concurseiros que conseguem o sucesso nos concursos sem vocação para a carreira pública. São advogados que adorariam ser juízes ou juízes que gostariam de ser advogados. Independente da questão da vocação para uma determinada carreira, percebe-se que os aspectos que geram ansiedade e o alinhamento interno vão permitir que as decisões sejam tomadas com mais coerência. O problema é que o desalinhamento interno não nos permite decidir e nós vamos levando a vida do jeito que dá, com o foco exclusivo em sair da situação de crise em que nos encontramos. Só que o perigo é sair do fogo, insucesso, desemprego e cair na frigideira, uma carreira frustrante. Quer você ainda esteja na busca pelo sucesso profissional e financeiro ou já tenha conquistado estabilidade na sua carreira, é extremamente necessário que os aspectos que geram ansiedade e promovem o desalinhamento interno sejam resolvidos, tanto para que a busca pelo sucesso seja mais leve e consciente, quanto para que, quando a situação de sucesso for alcançada, você tenha uma vida plena, leve, feliz e com ainda mais realizações. Retire os espinhos.
Cada assunto mal resolvido da sua história de vida, do seu passado, é como um espinho que ainda está encravado no seu pé. Não adianta achar que o tempo é o melhor remédio e usar o recurso da paciência para resolver essa pendência. É preciso pegar uma pinça, encontrar onde cada espinho está e ir retirando um por um. Certo dia estava comendo uma pizza e me lembrei de um momento quando eu tinha 15 anos. Na ocasião estava com a minha mãe e ela pediu um pedaço da minha pizza, pois a dela não tinha chegado. Eu neguei o pedaço de pizza, alegando que a dela estava chegando. Naturalmente, levei uma bronca e me senti muito envergonhado pelo gesto mesquinho. Passado décadas, ao lembrar daquele dia, ainda me sentia mal pela situação. O tempo passou e aquela memória ainda gerava incômodo. Ao perceber esse mal-estar, fechei os olhos e voltei no tempo. Tentei me lembrar onde estávamos, como estava sentado em relação à minha mãe, e ouvi novamente a sua voz me pedindo um pedaço. Usei a pergunta de ouro, como me senti naquele momento, e me conectei com a culpa. Depois, me conectei com os 5 recursos da imunidade emocional e ressignifiquei aquela situação, transformando a culpa em gentileza, me perdoando, pedindo desculpas para minha mãe e decidindo fazer uso da minha gentileza sempre que possível. Pronto, a sensação desagradável passou e toda vez que eu como aquela pizza já não me sinto tão mal, ou não me sinto mal. Sempre que qualquer coisa do seu passado gerar algum tipo de incômodo, isso é sinal que ainda há um espinho naquele local e que precisa ser removido. Às vezes é doloroso tirar o espinho e encarar de frente uma situação frustrante ou traumática. Mas se ele permanecer naquele local, vezes ou outra vai incomodar, gerar ansiedade e impedir de ser o seu melhor. É bastante comum ver as pessoas dizendo que com o tempo aquele espinho vai sair e o incômodo vai passar, mas às vezes pode ser apenas uma fuga. Se não parar para entender o que está gerando incômodo e enfrentar aquilo usando os 5 recursos da imunidade emocional, aquela pendência do passado sempre vai consumir as suas energias do presente, minimizando as suas realizações do futuro. Esse espinho pode ser um rancor que ainda alimente sobre o erro de alguém, uma culpa sobre um erro ou um insucesso seu, uma indignação ou uma injustiça ocorrida no passado, ou um sentimento de inferioridade por uma grosseria ou falta de apoio de alguém. Falta de retribuição da gentileza. Certa vez me deparei com uma coach nada gentil consigo mesma e também com as outras pessoas. Ela usava até um tom agressivo sobre o andamento das sessões, o que é muito raro. Criticava e duvidava de tudo o que eu falava, até que agendei uma sessão extra para dar um basta naquele comportamento agressivo dele. Era visível a carga de raiva que ele alimentava e dizia que não queria perder tempo cuidando de aspectos relacionados à ansiedade e que queria focar na produtividade. Fui direto ao ponto e perguntei: quando, no seu passado, você criou esse crítico monstro que você carrega aí dentro de si mesmo? Ele ficou sem ação
e no primeiro momento não conseguia lembrar do momento da sua vida em que o seu crítico interno passou a ser tão duro, impaciente e nada gentil. Eu persisti com a pergunta mais 2 vezes até que ele se lembrou. Com uma expressão de assustado, arregalou os olhos e antes mesmo de me contar, disse que nem se lembrava daquele fato. O ocorrido foi no seu primeiro casamento, quando teve paciência e gentileza com sua ex-esposa, para que ela tentasse o sucesso do seu concurso em mais de 10 provas até conseguir a sua aprovação. Em cada uma das reprovações, ele se manteve companheiro e incentivador, valorizando os acertos e ajudando a superar os erros sem autojulgamento severo. Depois que ela foi aprovada, era a vez dele de parar de trabalhar e se dedicar 100% aos estudos. 1 ano depois de dedicação exclusiva dele aos estudos, ela começou a humilhá-lo por ele não trabalhar mais e não colocar dinheiro em casa. E eles acabaram se divorciando. Pouco tempo depois do divórcio, ele conseguiu a aprovação. Naquele momento, ele criou um monstro dentro de si para combater o monstro que ela estava sendo para ele. O grande problema era que aquele monstro ainda estava sendo mantido ativo como um crítico interno altamente rígido e destrutivo. Ele passou a se tratar com tanta falta de paciência e gentileza que seu nível de ansiedade estava gerando bloqueios sobre a sua disciplina e a procrastinação estava desperdiçando um tempo absurdo, o que gerava ainda mais culpa e ansiedade. Depois que aquele espinho foi identificado, pois até então só sentia os reflexos dele, compreendido e retirado, em muito pouco tempo ele já estava com um realizador faixa preta, um sonhador fortalecido e, acima de tudo, com um crítico apoiador e parceiro. Mas, para isso, foi preciso voltar ao dia em que tudo estourou. O dia da humilhação que levou ao divórcio, e reviver aquele momento por 1 minuto. Ele deu as boas-vindas ao sentimento usando a pergunta de ouro, como estou me sentindo? E usou os 5 recursos da imunidade emocional para dominar cada uma daquelas emoções. Naquele exercício foi necessário perdoar a ex-esposa pela sua falta de gentileza e impaciência. Naquele momento, um dos sentimentos que surgiu foi o de se sentir pequeno. E, ressignificando aquela situação, ele compreendeu que ela era a pessoa pequena da história, que não foi capaz de retribuir a gentileza, paciência e companheirismo dele.